Simples Nacional Engenheiro. Olá, meu amigo, minha amiga, engenheiro, engenheira, como vai você? Tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse vídeo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, pausa esse vídeo aí agora, se inscreve em nosso canal para você sempre ficar por dentro dos assuntos que a gente coloca por aqui, relacionados à gestão financeira, gestão trabalhista, como pagar menos impostos dentro da legalidade e diversos outros que vão te ajudar muito aí no seu dia a dia profissional. Especificamente nesse vídeo eu quero falar sobre o regime de tributação do Simples Nacional para o ramo de engenharia. Então, se você é engenheiro, se você é engenheira e presta serviços de elaboração de projetos de engenharia, de inspeção técnica na área de engenharia, e aí pode ser em qualquer ramo da engenharia, engenharia civil, engenharia hidráulica, qualquer ramo, você pode ser enquadrado no Simples Nacional. Mas, nesses casos, você vai ser enquadrado no Simples Nacional na modalidade do fator R. O que significa isso? Que, dependendo da despesa com o pessoal que você tenha, você pode pagar mais ou menos impostos. Você pode ser enquadrado na tabela do anexo 5, que é uma tabela de percentuais maiores, ou na tabela do anexo 3, que é uma tabela de percentuais menores. Aí você me fala, Floriano, mas eu quero pagar então na tabela de percentuais menores. Nesse caso, você só consegue ser enquadrado na tabela menor se o seu gasto com folha de pagamento for superior a 28% do seu faturamento. Aí você me fala, Floriano, então não vai ter como porque eu nem tenho funcionário. Mas calma, entra nessa conta o valor do pagamento do seu salário, do seu prolabore. Então o proprietário monta um CNPJ, ele tira dinheiro do CNPJ dele como distribuição de lucros ou como prolabore, que é o salário do dono. Quando ele tira como prolabore, esse prolabore é processado numa folha de pagamento, vai pagar INSS, vai pagar imposto de renda pessoa física e vai entrar como gasto com pagamento de pessoal. Então, se nós adotarmos uma estratégia correta e fizermos o monitoramento desse fator R, é possível, dentro da sua situação, e aí é preciso fazer uma análise para ver se realmente há viabilidade nisso, para a gente monitorar a sua distribuição de prolabore, a formalização dessa distribuição, de modo que o gasto com folhas sempre fique superior a 28% do seu faturamento e você sempre fique enquadrado na tabela do anexo 3, que é a tabela menor. Veja que nós estamos falando de serviço de engenharia, como eu disse no início, referente à elaboração de projetos e inspeção técnica. Se for obras de construção civil, aí é um outro código de atividade, um outro enquadramento tributário que não se aplica a isso que eu estou falando aqui agora. Mas nesse caso aqui, só para você ter ideia da diferença, se você for enquadrado na tabela do anexo 5, você pode começar pagando 15,5% de Simples Nacional se a sua empresa faturar até R$15 mil mensais, podendo chegar até 19,08% do valor das notas emitidas se a sua empresa estiver faturando até R$100 mil mensais. Enquanto que, se a gente adotar a estratégia correta e a sua empresa puder ser enquadrada no anexo 3, que é o menor, no anexo 3 a sua empresa começa pagando 6%, se ela faturar até R$15 mil mensais, podendo chegar até 13,03% se ela faturar até R$100 mil mensais. Então você veja que começa aí com um percentual de diferença de aproximadamente 10%, e esse percentual de diferença até diminui um pouco, chegando a mais ou menos 6%, mas não é um percentual de diferença no imposto pago. É um percentual de diferença sobre o seu faturamento. Então, mesmo que você esteja com a diferença só de 6%, isso só vai acontecer quando sua empresa estiver faturando tipo 100 mil por mês. Isso dá uma diferença monetária de aproximadamente R$6 mil de economia de impostos por mês. Então é uma diferença muito grande que requer muita atenção e você precisa ficar de olho nisso para pagar o imposto sempre menor. Isso nós falamos aqui do Simples Nacional, mas não é o único regime tributário que existe. Então, o certo mesmo é você contar com uma contabilidade que seja especializada no seu ramo, entenda exatamente o que você faz, levante os seus dados, o seu momento de vida, a sua situação, para saber a viabilidade da aplicação de uma estratégia ou de outra estratégia, de um regime tributário e outro,
e consiga fazer a simulação e definir qual é o melhor enquadramento tributário, a melhor estratégia tributária para que você pague menos impostos dentro da legalidade, sem fazer nada errado, mas com a economia que você merece e que você precisa para ficar concentrado aí na prestação do seu serviço e não fique preocupado com essa parte chata, burocrática e tributária, sabendo que está pagando o menor imposto possível e que a Receita Federal não vai vir te amolar, te notificar, te autuar depois, porque você não está deixando nenhuma vulnerabilidade e não está fazendo nada errado, tá certo? Então, conte com a contabilidade especializada no seu ramo, dê atenção para esses detalhes, levante essas informações, porque aí sim você vai pagar menos imposto dentro da legalidade e da melhor forma possível. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí para a gente levar esse conteúdo ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e um abração. Até mais. Tchau.